Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje nós iremos estudar sobre as 10 pragas do Egito e também quais o seu significado. Antes de irmos para o estudo, eu peço a vocês que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações para quando sair vídeos novos, o YouTube avisar para vocês que já saiu mais um vídeo. Lembrando, deixa o teu like, que o teu like ele é muito importante para o crescimento também do nosso canal. Feito isso, vamos para o estudo. As 10 pragas do Egito foram 10 calamidades que Deus trouxe sobre os egípcios, porque Faraó se recusou a liberar os escravos hebreus. Somente depois da 10ª praga os hebreus foram liberados. Essas foram as 10 pragas. Quando Moisés e Arão pediram a liberação dos hebreus, o Faraó rejeitou seu pedido. Então Deus tornou a água do rio Nilo em sangue. Ninguém conseguia beber a água do rio e todos os peixes foram mortos. Mas os magros do Faraó também conseguiram transformar a água em sangue. E o Faraó não liberou os hebreus. Lá em Êxodo capítulo 7, o verso 20 e 22. Essa praga foi um grande golpe para o Egito. O rio Nilo representava a vida do país, porque todo o seu sustento dependia dele, do rio. Os egípcios adoravam o rio, mas agora se tinha tornado um lugar de morte. Deus mostrou que ele é o único dono da vida. Deus mandou Arão estender a sua vara sobre as águas do rio Nilo e rãs subiram sobre a face da terra. Êxodo capítulo 8, verso 2 e 4. Mas os magros do Faraó também conseguiram trazer sapos sobre a terra. Para os egípcios, a rã era associada à deusa da fertilidade. As rãs apareciam mais na época de rio cheio, mas nunca tinha aparecido tantas rãs assim. Em vez de ser símbolo de bênção, Deus transformou a rã em um grande problema e novamente humilhou os deuses do Egito. Deus mandou Arão ferir o pó com sua vara e subiram piolhos ou purgas ou outro bicho parecido sobre as pessoas e os animais em toda a terra. Dessa vez, os magros não conseguiram fazer o mesmo e reconheceram a ação de Deus. Êxodo capítulo 8, verso 18 e 19. A Bíblia diz que os piolhos surgiram do pó, por ordem de Deus. A própria terra se virou contra os egípcios. Deus mostrou que ele é o dono de toda a terra. Deus enviou enxames de moscas sobre o Egito, que arruinaram a terra, mas as moscas não entraram na região onde os hebreus moravam. Êxodo capítulo 8, verso 21 e 23. Mosca causa grande desconforto e transmite muitas doenças. Deus atacou a saúde e o conforto dos egípcios, mas poupou os hebreus. Deus mostrou que ele cuida de quem o ama. Deus enviou uma praga que matou os rebanhos de cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas dos egípcios em um só dia. Êxodo capítulo 9, verso 2 e 4. O faraó investigou e descobriu que nenhum animal dos hebreus tinha morrido. Os rebanhos eram fortes, principalmente de carne, na dieta dos egípcios, além de bens essenciais, como leite, couro e lã. Alguns deuses egípcios importantes tinham característica de boi. Com essa praga, Deus atacou a economia do Egito. Deus mandou Moisés pegar um punhado de cinza e espalhar pelo ar. Quando Moisés fez isso, feridas purpulentas surgiram nos homens e animais. Até os magros do faraó foram infectados. Êxodo capítulo 9, verso 10 e 12. Nenhum dos deuses da saúde ou da cura livrou os egípcios da doença.
Deus mostrou que ele tem poder sobre a saúde e a doença. Moisés avisou ao faraó que Deus iria mandar a pior praga de granizo sobre o Egito. Alguns dos conselheiros de faraó ouviram o aviso e abrigaram seus escravos e rebanhos antes da tempestade, mas todos que ficaram no campo morreram com a força do granizo, junto com as plantações. Êxodo capítulo 9, o verso 24 e 26. Com a tempestade de granizo, Deus humilhou os deuses egípcios da colheita e do clima. Até a natureza obedece a Deus. Moisés avisou que Deus iria mandar gafanhotos sobre o Egito e os conselheiros de Faraó lhe imploraram para liberar os hebreus, para não devastar mais a terra. Êxodo capítulo 10, verso 7. Mas o faraó se irritou com Moisés e Arão e os expulsaram de sua presença. Surgiram tantos gafanhotos que a terra se escureceu com eles. Toda a vegetação que restava foi destruída. Deus destruiu todas as fontes de alimento no Egito. Os deuses que deveriam garantir o sustento falharam. Deus mostrou que Ele é quem dá sustento. Deus mandou Moisés estender a sua mão para o céu e trevas tensas cobriram o Egito durante 3 dias e 3 noites. Ninguém poderia ver e nem fazer nada. Apenas os israelitas tinham luz. Êxodo capítulo 10, verso 22 e 23. Os faraós eram considerados descendentes do Deus Sol. Esse foi o ataque direto ao faraó e todo o seu poder. Durante 3 dias, o faraó esteve incapacitado pela falta de luz. Deus mostrou que ele tem todo o poder. De noite, Deus passou pelo Egito e matou o primeiro filho de todas as famílias do Egito e as primeiras crias de todos os rebanhos. Êxodo capítulo 12, o verso 29 e 30. Somente os israelitas que tinham colocado o sangue dos carneiros oferecidos a Deus nos batentes de suas portas não sofreram perda. A 10ª praga foi um ataque a todo o Egito e seu futuro. O primeiro filho era o herdeiro principal e o sinal da continuação dos pais. Deus mostrou que ele tem poder até sobre a vida e o futuro. Depois de perder seu filho, o faraó finalmente liberou os hebreus, que deixaram o Egito rumo à terra prometida. As pragas que Deus enviou atacaram tudo que era precioso e sagrado para os egípcios, por não obedecer a Deus. Ele destruiu tudo em que confiava. As pragas do Egito provaram que Deus tem poder sobre tudo e não existe outro deuses. Êxodo capítulo 9, o verso 15 e 16. Algumas das pragas poderão ter explicação científica, mas outras foram claramente sobrenaturais. Com ou sem uso de fenômenos naturais, as pragas do Egito foram milagres, que aconteceram exatamente na hora certa, quando Deus ordenou.